Michaelis, tudo certo com vocês? Vim hoje nesse vídeo falar sobre mais um diretor de cinema dos filmes de terror, que é o Tobe Hooper. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, não se esquece de deixar um like também, e tá me seguindo nas outras redes sociais, eu vou estar deixando linkado lá embaixo e vai aparecer aqui no vídeo também, beleza? Então, pra gente começar a falar da história do Tobe Hooper, é interessante a gente notar que ele começou como professor universitário na faculdade de Austin, e ele fazia trabalhos de cineasta documentarista, inclusive trazendo aspectos desse tipo de filmagem para os seus filmes. Então vai estar aparecendo aqui linkado o vídeo sobre outros diretores dos filmes de terror que eu também já fiz aqui pro canal, tá? Eu já falei sobre o Alfred Hitchcock, eu já falei também sobre o Wes Craven, então se você se interessa por esse universo, dá uma checada lá depois, beleza? Mas, continuando. Então, nessa época em que ele estava lecionando na faculdade, estava rolando a guerra do Vietnã também. Inclusive, eu acredito que esse foi um dos motivos para ele ter se tornado um cineasta de documentários, né? E o seu primeiro filme se chama Eggshells, e ele fez parte do círculo universitário durante os anos de 1969, recebendo vários prêmios, porém ele nunca ganhou um lançamento nos cinemas. Então a gente viu que ele era do Texas, né? E ele não demorou muito para mergulhar de vez no universo das produções cinematográficas, o que ficou evidente em uma das suas produções clássicas, que foi O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. What happened was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America. Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Filme que deu vida ao subgênero do slasher e que tem um conteúdo extremamente violento. Eu tenho uma playlist sobre filmes de terror que eu falo mais sobre os subgêneros do terror, que eu vou estar deixando lá embaixo também, se você ainda não assistiu, beleza? Então, quando esse filme surgiu, ele foi praticamente uma revolução cinematográfica no gênero do terror, e inclusive ele tem várias imagens violentas e ele é filmado tipo um documentário mesmo. E ele inclusive foi proibido em alguns países. Inclusive o filme tem uma filmagem que realmente quem está assistindo, o telespectador, aparenta ser realmente uma filmagem documental, que tem essa pegada um pouco mais realista, como se fosse narrando uma história real, né? Que é a característica do documentário, porém é uma ficção, é uma adaptação, mas que na época gerava toda uma percepção completamente diferente, o que eu acredito que gerou esse grande sucesso do filme, e foi uma revolução visual no gênero. E, inclusive, esse filme ele foi inspirado pelo caso real do assassino canibal em série Ed Gein, e que foi o nosso querido Leatherface, né, o personagem principal ali que matava as pessoas. E esse assassino ele mutilava as suas vítimas, cortando seus membros e ainda fazendo máscaras de peles dos cadáveres, né? E esse filme ele ainda teve um grande faturamento, né? Ele custou 140 mil para produzir na época, e ele rendeu mais de 40 milhões de dólares. E as continuações desse filme foram um pouco inferiores, né, ao primeiro filme, grande filme que revelou esse universo, porém eles foram menos impactantes. Inclusive, quando eu era criança, né, quando eu fiquei sabendo, né, conheci esse filme, eu era pequeno, eu fiquei com muito medo de assistir ele. Inclusive, da primeira vez eu não assisti ele, inclusive tinha passado na TV, se eu não me engano, e eu lembro que eu fiquei morrendo de medo. Acho que foi o primeiro filme de terror assim que eu tive contato, mas uns anos depois eu fui assistir, e realmente tem que ter um estômago forte para assistir esse filme. E o Hooper ele tinha 21 anos quando o filme foi lançado, já dando sinais de uma carreira promissora no gênero,
Porém, como esse foi o primeiro grande filme dele, assim, que de cara já fez esse grande sucesso, acreditava-se que ele ia produzir logo em seguida outros filmes, né? Ele ficou muito famoso por causa desse, porém não foi o que aconteceu. Os próximos filmes que ele produziu não tiveram um grande impacto quanto este daqui, é o Massacre da Serra Elétrica. Então, outros filmes dele que não fizeram tanto sucesso, mas vale a pena a gente comentar aqui, foram Os Vivos Serão Devorados, de 1980, Pague para Entrar e Reze para Sair, de 1981, Poltergeist, O Fenômeno, de 1982, porém esse foi um grande sucesso também dele, só que teve uma treta ali com o Steven Spielberg, porque ficou incerto quem foi realmente que dirigiu esse filme, e tem até umas tretas até hoje por conta disso. Então esse filme ele é meio que uma ficção científica e um enredo cheio de suspense. E esse filme em questão, ele resultou em 3 indicações ao Oscar e 1 ao BAFTA, que é a Academia Britânica de Cinema. Então o nosso querido Tobe Hooper, ele nasceu em 25 de janeiro de 1943, em Austin, no Texas, e ele faleceu em 26 de agosto de 2017 em Los Angeles. Mas ele marcou a época pro subgênero, né, criando esse grande terror aí, esse grande filme que marcou gerações e que revolucionou o cinema slasher, né? Como eu já falei também nos meus vídeos lá da década de 70 e 80, foi o primeiro filme que renovou esse subgênero aí do slasher ali, que logo depois do Leatherface, esse grande vilão, começaram a surgir vários outros inspirados nele. Então o vídeo foi esse, galera, espero que vocês tenham gostado, e não esquece de acompanhar os outros vídeos também aqui do canal se você gosta sobre esse mundo do terror. E até a próxima, galera, vai aparecer um vídeo recomendado aqui para você, então não perde e tchau!